Olá, meus caros, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom Aleichem. Estou diante de um texto aqui de Lucas 24, a partir do verso 13 até o 35. Trata-se da passagem dos discípulos, os dois discípulos e o encontro de Jesus no caminho da cidade aldeia de Emaús. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas essas coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: quem é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Então, vocês veem a passagem que eles iam conversando com Jesus no caminho, na estrada, na aldeia de Emaús, uma pequena cidade, aldeia. E verso 25 diz: ó nécios e tratados tardos de coração para crer tudo e que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Caríssimos irmãos, hoje eu gostaria de meditar na experiência dos dois discípulos de Emaús. Primeiro, eles estavam decepcionados, tristes, querendo deixar tudo, desistir de tudo, abandonar o reino, a chamada, a causa, o reino, a caminhada com Cristo. E na primeira tribulação, na primeira crise, primeira dificuldade, eles pensam em abandonar, né? Antes da Páscoa, o entusiasmo, a vibração, a euforia deu lugar à tristeza, à decepção. Mas como há pessoas, repito, há pessoas assim, são as sementes que caíram no meio dos espinhos, dos abrolhos, no meio dos pedregais, das pedras, no meio do caminho, da parábola do semeador. Aquela cruz, querida, era símbolo de aparente derrota e fracasso. Porque eles não reconheceram Jesus? Eu fiquei me perguntando. Quando eu li esse texto de Lucas 24 e Marcos 16, de 12 a 13, verso 21, eles disseram: nós esperávamos, sim, nós esperamos, e esperávamos que ele fosse o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Mas, porém, todavia, contudo, já é o terceiro dia que ele foi crucificado, ele foi morto pelos romanos, pelas autoridades judaicas e pelos romanos. Quanta tristeza, quanta demora, quanta derrota e quanta dor. Ele mesmo avisou que ele iria ressuscitar. Acreditamos nós, querida, que o segredo da caminhada na estrada de Emaús é esse, que Jesus está sempre conosco. É dura, é espinhosa a caminhada, mas Jesus segue conosco. Apesar de tudo, é para ter fé,
esperança de dias melhores. Os olhos deles, as suas mentes, seus corações estavam fechados, hermeticamente fechados, impedidos, né, para reconhecer a Jesus. Talvez por causa da decepção, da tristeza, da dor, pecado, distanciamento. Nós não sabemos a causa, né, pela qual eles não reconheceram o mestre, o Rabone, né, o professor, o rabino, Jesus. Não reconheceram a Jesus. Eles estavam tão atrelados à dor, ao sofrimento, à expectativa de um Messias, de um líder que lideraria o povo, restauraria a nação de Israel. Eles acreditavam que o Messias faria isso e muito mais. E eles veem Jesus sendo crucificado, morto, e não fazendo absolutamente nada, passivo, como diz lá o texto de Isaías, profeta do Velho Testamento, como ovelha muda perante os seus algozes, seus verdugos e tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ali expirou. Ou seja, como ovelha muda, né? Diante do matadouro, dos seus tosqueadores, que o sacrificaram, mataram e crucificaram e o enterraram, ele, como a ovelha muda, ele não abriu a sua boca, como bem profetizou o profeta do Velho Testamento. Acreditamos nós que os discípulos estavam esperando um líder político, né? Aquela figura emblemática, polêmica, uma figura até sobrenatural, até mitológica para alguns, do Messias, o grande Messias esperado no Velho Testamento, dos profetas, dos patriarcas. E quando eles acreditam em Jesus, colocam as suas esperanças, a sua fé em Jesus, e vê Jesus morto e ali pendurado no madeiro, numa cruz, diante de ladrões, um à direita e o outro à esquerda, Dimas, chamado bom ladrão, e Gesmas ou Gestas, considerado o mau ladrão, aquilo para eles foi uma decepção muito grande. E há pessoas por aí que eu vejo, que nós vemos, querido, querida, caríssimos, meus queridos, que são decepcionadas com Deus, com a religião, com a fé, com a igreja, com líderes religiosos, porque não corresponde à expectativa dessas pessoas, porque Deus tem uma maneira particular, ímpar, inusitada, extraordinária e sobrenatural de lidar com as pessoas, com o mundo, com as suas criaturas. E quando as pessoas veem sua cosmovisão, sua maneira de enxergar, de ver Deus, a fé, a religião, a igreja, sua fé, sua crença religiosa, as suas expectativas caem por água abaixo, caem por terra. E foi justamente aqueles discípulos não conseguiram reconhecer a Jesus, e só lá na frente mais ele entrou, ele ceou com eles, ele partiu o pão, ele ceou com eles e disse: paz seja convosco. O conhecido, famoso Shalom. Aí os olhos que estavam impedidos, fechados, cerrados, seus corações estavam impedidos e embotados, sua alma estava calada, muda, sua sensibilidade espiritual pela dor, pela perda, pela decepção, pela crueldade, pela truculência dos romanos, pela crucificação, vê Jesus, o Mestre, a esperança pendurada numa cruz, para eles foi muito forte e tremendo. Mas quando Jesus repartiu o pão, deu graças e
ceou com eles, eles tiveram um insight, como diz os psicólogos, os teólogos, tiveram um estalo, um vislumbre, um antegozo da glória. Ora, verdadeiramente, ele é o Jesus, ele é o Nazareno. Disseram um ao outro, porventura, então, verso 31, já terminando, 32, então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Porventura, os nossos corações não se ardia quando ele pelo caminho falava e expunha as Escrituras? O coração deles estava ardendo em chamas pelas palavras, até a voz, o olhar, a maneira de falar de Jesus, eles não reconheceram. Só reconheceram a partir da partilha do pão, da ceia, quando Jesus se revelou para eles. Eu sou Jesus, o Cristo ressurreto, o Kyrios, o Adonai, o Senhor ressurreto, todo-poderoso, que estou diante de vocês. É linda essa passagem. Glória a Deus.